Senhor, Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã me chego diante de Ti para pedir licença, Senhor, para falar da Tua palavra, assuntos que muitas das vezes pessoas ficam confusas. Já ouvi por algumas vezes pessoas perguntando por que crente fica doente, passa dificuldade, e hoje queremos esclarecer pelo menos um pouco sobre este assunto dentro da Tua palavra. Por isso pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para nos condicionar a realizar mais esse trabalho, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amigo, preste atenção em tudo que eu vou te falar. Este mundo está maltratando, te fazendo chorar, mas o Filho de Deus veio do céu para ajudar. Ele enviou o Espírito Santo para o homem consolar. Se quer receber este benefício, precisa o coração limpar. Depois que retirar a sujeira, o Espírito vem para habitar. Com o Espírito habitando em você, tu vai parar de pecar. A alegria em teu coração você sempre vai alcançar. Ainda te dá certeza, tu possa acreditar que alcançou a salvação e lá no céu vai morar, vai estar se consagrando para a tua alma santificar. E tu reforça a esperança, a certeza que na glória vai habitar. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos meditar na palavra.
palavra das Santas Escrituras Sagradas, vamos estar dando início lendo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos estar meditando em Isaías 53:10, que diz o seguinte: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Não são, por que eu trouxe dois versículos e cada um falando uma coisa? São dois tipos de reclamações que eu ouço por boca de várias pessoas, dizendo que uns afirmam que o servo, o crente, ele não pode ficar doente. Outros fazem o questionamento: por que Deus deixa o homem sofrer tanto assim nesta terra? Então, para responder isto, nós vamos meditar, não vamos nem ler o texto, só em Gênesis 3, a partir do versículo 13, ali é onde o homem, aquela família, eles desobedecem ao Senhor, e ali começa toda a sentença. O homem herda ali, naquele momento, a morte e as dificuldades que assolaria na terra. Primeiro, quando a serpente envolve ali aquela mulher lá no Éden, quando Deus pergunta aonde estavam eles, quando eles falaram que esconderam de Deus porque estava nu, Deus, sabendo de tudo, falou assim: olha, vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comesse. Então ele deu ali a primeira sentença para a serpente, que ela, a partir dali, ela se arrastaria sobre o seu ventre e se alimentaria do pó da terra. Porque ela era uma das bestas mais astutas que tinha na terra, no Éden. Mas usa sobre seu ventre, comeria do pó da terra e colocaria também inimizade entre a mulher e a serpente. E no final, a cabeça da serpente seria esmagada. Então foi a sentença que a serpente recebeu. E a segunda foi a mulher. Inclusive, este texto, é só meditar em Gênesis 3, a partir do versículo 13, e vamos encontrar tudo isso. Então a mulher, a partir daquele momento,
ela passaria a ter os seus partos com dor. Seria sujeita ao homem e também que a serpente feriria o calcanhar dela. Então, isto nos responde algo muito interessante, porque há uma pergunta entre os seres humanos: como pode, quando Caim é expulso de onde ele vivia, chegou e casou uma mulher que, sendo que a Bíblia só mostrava ele, o pai, a mãe e o irmão, que ele matou. Então eu entendi isso aqui, que Eva já tinha dado à luz, muitas das vezes, alguma coisa natural que ela não sentia agonia nenhuma, risco de morte, era algo bem natural na sua vida. Mas a partir dali, nós podemos observar quantas mulheres têm morrido no parto e passam sacrifício horrível, tudo por herança daquela que foi a mãe de todo o vivente. E o terceiro foi o Adão. Por culpa da desobediência dele, por ele ter dado ouvido à mulher, a terra foi amaldiçoada por sua culpa. Ele, para comer o pão, teria que derramar suor, e com espinhos e abrolhos. Então foi a sentença final, e aí recebeu a sentença final que a carne voltaria ao pó, a qual todos nós recebemos esta herança por culpa do pecado. Agora, voltando lá no início, aonde nós começamos, respondendo a pergunta de muitas pessoas que dizem por que o crente passa tanta dificuldade. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então, se o homem quer ter uma paz de espírito, uma paz na sua alma, ele precisa estar frequentemente religado ao nosso Deus, através do Espírito Santo. Então, ele diz isto para que em mim tenhas paz. Então, a única paz que o mundo nem consegue entender, que ele mesmo disse que a paz que ele nos dava era o mundo não conhecia, não é a que o mundo dá, não é a paz que o mundo oferece. E aqui ele confirma isto de uma certa maneira bem clara. Se o homem quiser ter paz, só vai encontrar essa paz perfeita no Filho de Deus. E aí ele ainda termina o restante desse texto dizendo assim: no mundo tereis aflições. Então, as dificuldades. Então, tudo foi por culpa do pecado. Quando meditamos lá no Gênesis, nós entendemos claramente que o pecado, ele encarretou vários tipos de coisa que não iria ser agradável para o homem passar. Então, a aflição, ele envolve tudo isso, envolve as enfermidades, envolve falta de dinheiro, envolve desobediência de filho, envolve a incompreensão de pessoas que estão ao nosso lado. Então, tudo vira de ponta cabeça, como podemos dizer. O homem não consegue alcançar um entendimento. Se o mundo tereis aflição, então a aflição ela vem de várias maneiras.
ela vem através de um desentendimento com a esposa, desentendimento com o filho não obedecendo, explorando os pais, como nós podemos presenciar nesses dias. Hoje nós não podemos confiar nem no filho, porque é coisas que vêm carretando estas aflições, estas agonias, estas dificuldades enquanto estivermos aqui. Mas no finalzinho do versículo, ele nos deixa um exemplo. Por que ele se fez carne? Sendo menor do que os anjos, ele se igualou a nós, ele disse, eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Ele, como carne, ele venceu o mundo, nós também temos capacidade para vencer. E para concluir esse pensamento das dificuldades que o homem passa, né? Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, falou assim, dai graças em tudo. Porque nos sacrifícios, nos tropeções que levamos durante a caminhada, muitas das vezes nos ajuda a acertar futuramente. Em Isaías está falando exatamente de Jesus, quando ele diz assim, todavia o Senhor agradou moê-lo. Por quê? Poxa, nós não falamos que Deus, ele é um Deus de amor? Sim. Ele não poupou nem o seu unigênito, seu filho unigênito, por amor ao homem, a criação humana que ele espalhou na face da terra. Então diz o seguinte, Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Quer dizer, ele passar ele na condição de homem, passar o que o homem buscou com a sua desobediência. Fazendo-o enfermar. Aqui já mostra que... E fala, exatamente, ele vai falar por que ele, além do sofrimento, da grande agonia, veria a enfermidade. E ela tem um sentido interessante na vida do homem, já que que a carne herdou a morte, e a maior parte das mortes, elas vêm através das enfermidades. O próprio Jesus não foi privado disto, enfermar-se. Quando a sua alma se puser por expiação. Então foi o único que foi capaz de expiar pecado. Era necessário que ele passasse por isso, porque ele nos amou de tal maneira que entregou seu filho unigênito para morrer no nosso lugar, para sofrer afrontas em nosso lugar. E ele fala, expiação de quê? Do pecado. Então, a resposta total do que o homem vem perguntando todos os dias, por que o crente... mas ele, assim como o ímpio, ele goza de prazeres aqui nesta terra, o crente também está na igual situação, porque esse que é ímpio pode se arrepender e alcançar a salvação. O crente também, enquanto estiver nesse sistema aqui, vai passar por tudo que o mundo oferece, todas as aflições que o próprio Jesus fala no versículo anterior que nós acabamos de meditar. Então, completando o versículo, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então ele sofreu no nosso lugar. Ele trocou
a grande dívida que nós devíamos pelas nossas vidas para que nós pudéssemos alcançar a eternidade de volta. Verá a sua posteridade, prolongarás os dias. Então, por que que esses dias, nesse sofrimento, estão sendo prolongados? Para que dê tempo daqueles que estão no projeto de Deus, eles alcancem esta salvação. E de que maneira? Igual ele dá o exemplo aqui. E o bom prazer, porque quando nós estamos entregue a nossas vidas, o nosso caminhar, nosso viver aqui no mundo, nas mãos do Senhor, é algo que nos dá prazer, mesmo com todas as circunstâncias que nós somos apanhados. Prosperará na sua mão. Então está sob a responsabilidade de cada um. Ou você escolhe o caminho estreito, que é algo que não vai agradar muito ao ser carnal, mas no final tem algo de muito especial para nós viver. E ainda Mateus 10:1 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Por que tem essa diferença? Porque tudo aquilo que desagrada o homem, ele é algo que ele vem soando como mal. E aqui ele confirma, porque por que o Senhor, ele capacita pessoas, uns paramédicos? Ele mesmo curou vários tipos de enfermidade ali. Ele está mostrando isto, que nós, para aproximar dele, nós precisamos ter este pensamento dele, tendo misericórdia daquele que precisa de misericórdia. E, além de tudo, para ultrapassarmos todas estas dificuldades, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Porque quando ele volta para a sua glória, ele falou que voltaria para o Pai, quer dizer, na sua origem eterna, mas ele deixaria o Consolador. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Aquele que nós devemos. Mas ele não vai habitar em coração sujo, como falamos aqui nesta poesia cantada ao início desta palestra. E para encerrarmos, nós vamos estar lendo 1 Timóteo 5:23, que diz assim: não bebas mais água só, mas use um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Então, Paulo, ele sofria ali algum mal estomacal. E o que esse vinho representa aqui? Remédios. Porque se não se enfermasse, o homem não se enfermasse, não precisaria de tomar remédio. E este vinho aqui, ele vem indicando exatamente o uso de medicamentos que nós necessitamos. Então, esclarecimento. Por que o homem adoece? Isaías respondeu: por causa do pecado. Porque o homem vai negligenciar a postura real, verdadeira, e com isto ele alcança enfermidades. Eu, por exemplo,
Na minha juventude, morava lá no interior, na roça, não tinha luz elétrica, e para estudar, eu estudava diante de o melhor horário que eu sentia, que assimilava melhor as matérias, era bem de manhãzinha, madrugadinha, naquela claridade daquela luz de querosene, daquela lamparina abastecida de querosene, eu senti que aquilo me fez mal para a vista. Hoje estou no último grau, para perto. Essa semana mesmo eu fiz o exame e chegou o limite. Para longe está em 7,5. Quer dizer, tá. E eu acredito que o que acarretou esta fraqueza visual, muitas das vezes até erro alguma coisa, que as letras costumam misturar, por isso que eu tenho alguma dificuldade, às vezes, na hora da leitura, ela é necessária. E outras coisas, muitas das vezes perda de sono durante a noite para estar em festas que só agradaria a carne. E isso todo homem, outros de bebedeiras, outros usam drogas, tudo isto é um pecado, porque nós estamos destruindo aquilo que é templo, que foi separado para ser templo do Espírito Santo, que é os nossos corpos. E com isto encarreta as enfermidades, e as enfermidades traz tribulações. Basta adoecer alguém na família que nós vamos sentir muito, e principalmente quando é com as nossas próprias vidas. Eu creio que nesta matéria curta, rápida, de menos de meia hora, nós conseguimos esclarecer por que o crente fica doente. Porque ele ainda está nesse sistema pecaminoso. E muitas das vezes estas enfermidades, estas lutas que passamos, é para que o homem possa se aproximar mais de Deus e ter alegria. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pelo grande privilégio de falar sobre este assunto, poder esclarecer alguma coisa. Nós sabemos que não é tudo, este é um assunto muito amplo, mas o pouquinho que podemos ajudar, nós temos prazer nisto. Nós te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.